Pastor Davidson é um dos privilégios que Deus nos dá na caminhada cristã de poder conhecer. Pastor Davidson é pastor da Igreja Batista, eu até anotei para Parque Industrial, São José dos Campos, segundo ele a quarta melhor cidade no Brasil, né? Segundo a revista Exame. Né? Está na internet, é verdade. Ele disse, brincando, está na internet, é verdade. Mas eu creio que sim. Pastor Davidson, além de pastor auxiliar na Igreja Batista, lá, ele também é funcionário da Editora Fiel e é responsável por conferências neste Brasilzão nosso. E também pela conferência de outubro, né, que acontece. E também responsável pela conferência Fiel, que já acontece há quantos anos, meu irmão? 33. Há 33 anos, a conferência Fiel para pastores e líderes. Ultimamente tem sido lá em Águas de Lindóia. E eles entraram em contato com a gente para que a gente pudesse sediar a conferência, que sediamos nesse final de semana, e ele já teria voltado. E eu encontrei com ele na conferência da BCB, alguns dias atrás, e eu falei, não, meu irmão, muda a passagem aérea aí, fica mais um pouco, a gente prega à noite. E tão bondosamente ele atendeu o nosso pedido e nos trará a mensagem do Senhor nessa noite. Que Deus use a sua vida, meu irmão. Queria orar por você. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, do meu irmão Davidson, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa usá-lo para a proclamação da tua palavra, da verdade que transforma, que liberta. E que a tua igreja, o teu povo, seja edificado. Que o Senhor, em toda a sua caminhada, possa guardá-lo, sustentá-lo e prover todas as suas necessidades. Guarda a sua família, seus filhos, e que a tua boa mão sempre esteja sobre a sua família também. Te louvamos pelo ministério fiel, que tem sido, ó Deus, um braço para abençoar o teu povo, a tua igreja. Obrigado porque no meio de vendas de livros e outras coisas, no meio que se visa mais lucro do que qualquer outra coisa, nós temos como que uma voz que clama no deserto, que é a Editora Fiel, o Ministério Fiel, que não obstante os custos, os gastos, tem investido e tem entendido que eles foram chamados para este ministério. E nós te louvamos pela vida destes irmãos. Te louvamos por este ministério. Que o Senhor possa continuar sustentando. Que o Senhor possa continuar derramando tuas bênçãos e a tua provisão também sobre o ministério fiel. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. É um grande privilégio estar aqui, como eu já disse, na sexta-feira, quando eu fiz a abertura da conferência aqui, mas agora com essa igreja aqui. Que lindo coral, que mantenha-se essa tradição aqui na igreja. Que Deus abençoe vocês. Eu como músico, se eu falar quanto tempo que eu tenho de música, vão saber que eu tenho mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos como músico na igreja. Sou filho de assembleianos, então eu sempre brinco, né? Filho de assembleiano, quando nasce, ele não ganha mamadeira, ele ganha um instrumento de sopro. E eu ganhei um sax com 7 anos de idade, e até hoje eu toco e sirvo na igreja também com isso. Eu sempre brinco lá na igreja que se eu tiver que parar de fazer tudo na igreja, eu paro, mas de tocar não. Quero morrer tocando. E faço com que as minhas filhas também estão agora aprendendo música. O pastor pediu para me apresentar um pouco aqui da minha vida. Eu sou casado com Juliana há 16 anos, vai fazer 17 anos em fevereiro do ano que vem. Temos 3 filhas, ou vamos ter a terceira filha. Em dezembro nasce a nossa terceira filha, provavelmente se chamará Marina. Temos a Ana Clara, que completa hoje 11 anos, a Alice, de 6 anos, e agora virá a Marina, pai de 3 mulheres. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Sou membro lá da Igreja Batista do Parque Industrial há 18 anos.
Eu era da Igreja Assembleia de Deus, nascido e criado lá, e algumas eventualidades da minha vida eu fui parar lá. O pastor Clodoaldo é meu concunhado, que é o pastor da igreja, na qual eu sou membro hoje. Nós somos casados com 2 irmãs, e eu tive um problema no meu relacionamento com a minha esposa, e começamos a estudar a Bíblia, e ele começou a mostrar algumas coisas na palavra do Senhor para mim, e eu então quis conhecer mais, e eu perguntei para ele aonde que eu conhecia mais, e ele falou, olha, você já tem uma igreja, eu não posso chamar você para a minha igreja, mas é lá que eu ensino essas coisas. Então eu fui, e a minha mente então se abriu para o Evangelho, e eu creio que foi nessa época que eu fui salvo, fui encontrado pelo Senhor. O Senhor me resgatou ali, resgatou os meus pensamentos, tudo aquilo que eu pensava a respeito de ser um cristão. Eu comecei a entender de fato o que era ser. Estou lá há 18 anos, há 10 anos eu trabalho com jovens na igreja, sou o pastor de jovens da igreja, tenho 75 jovens, né, porque lá a partir de 12 anos nós já consideramos jovens, então eles estão lá comigo e toda hora me mandando mensagem. Inclusive um me mandou mensagem agora há pouco e eu vou dizer para ele que ele estava em culto. Por que ele me mandou mensagem? Era 7 horas, lá o culto começa às 6h30. Né? E trago aqui também um abraço do pastor Clodoaldo, ele me mandou mensagem agora à tarde. O pastor Antônio mandou um abraço para o senhor e disse que ele está pensando, mas ele quer estar aqui com os irmãos em breve. Foi feito um convite para que ele estivesse aqui. E é um homem que Deus tem usado lá em nossa igreja. Somos em 6 pastores lá, no qual eu sou um deles, e o pastor Clodoaldo nos lidera lá naquela igreja. Como disse o irmão, eu sirvo no Ministério Fiel já há 12 anos. Né? Passei por diversas áreas no Ministério Fiel e hoje cuido da parte de conferências do Ministério Fiel. Não sou funcionário fiel, tá? Eu sirvo voluntariamente no Ministério Fiel, o meu trabalho é na igreja, mas o Senhor tem me dado tempo e a igreja tem investido no meu ministério para que eu possa servir no Ministério Fiel. E hoje eu cuido da parte de conferências, organizando as conferências, cuidando das conferências, principalmente da sua parte logística e estrutural de todas as conferências do Ministério Fiel. Então que os irmãos continuem orando pelo Ministério Fiel, porque nós cremos que aquilo tem sido uma bênção para a igreja brasileira e para a igreja de fala portuguesa. O pastor Antônio me convidou lá na conferência da BCB. E eu falei assim, eu vou falar com o pastor Clodoaldo, ver se ele deixa. Meu chefe, e o pastor Clodoaldo falou, você não aceitou ainda por quê? Então, vamos aceitar. E eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem falado comigo através da sua palavra. Peço aos irmãos, por favor, que abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler do verso 23 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 23. Pedir a todos, por favor, se coloquem em pé, para efetuarmos a leitura da palavra do Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida.
Que Deus seja louvado e engrandecido na leitura da tua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós temos diante de nós o Evangelho segundo Marcos, que parece que foi apenas quem editou esse Evangelho, ou mesmo o redigiu, que na verdade foi narrado por acontecimentos que Marcos viu como um discípulo de Cristo e não como um apóstolo de Cristo. Marcos esteve em vários episódios onde esteve Cristo e Pedro, e provavelmente esse aqui é um Evangelho segundo Pedro, mas que Marcos o redigiu. E esse é um Evangelho que veio para mostrar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como um servo, como aquele que veio para servir todo aquele que necessitava do seu serviço. Em todo tempo, esse Evangelho aqui, nós vemos Jesus em ação. Aqui é um Evangelho de ação. Tanto é que ele não narra a infância de Jesus, ele não narra o nascimento de Jesus, ele já começa com Jesus em ação. Já começa com Jesus trabalhando, servindo. E como se você ler esse Evangelho aqui, é como se fosse um álbum de fotos. Você vai vendo acontecimentos que vão tendo na vida de Jesus. Marcos não vai narrar aqui para nós muitos detalhes sobre Jesus, sobre o ensino de Jesus, mas ele vai narrar sobre as ações de Jesus. E ele vai fazer isso. E aqui nesse trecho que nós lemos, Jesus já está sendo visto por todos, e muitos desses todos aí já planejam algo contra ele, porque Jesus começa a demonstrar o que é de fato ser alguém impactado pelo Evangelho. Jesus começa a mostrar o Evangelho. E o Evangelho mostrado por Jesus é aquele que ele quer que nós mostremos. É aquele que ele quer que nós vivemos. E aí então já começam a planejar contra a sua vida, já planejam fazer algo aqui. Nós vemos isso no versículo 6 do capítulo 3, que nós lemos aqui, que já se conspiravam contra a sua vida. Assim como hoje, aqueles homens viviam num mundo moralmente arruinado, e nós vivemos num mundo assim, onde tudo o que é moral se foi, se vai. A gente consegue ainda identificar em alguns grupos, em algumas pessoas, vivendo um certo padrão moral, onde às vezes nós vemos pessoas andando ou que trabalham com a gente, que estudam com a gente, e a gente olha, essa pessoa só falta ser salva. Porque ela é tão correta, ela é tão boa, né? É um detalhe maior de todos, né? Só falta ser salvo. Mas nós vemos um padrão de moral em algumas pessoas, alguns por causa de alguma religião, têm o seu padrão moral, porque a religião, algumas religiões impõem isso e conseguem então um certo padrão. Mas será que essa é uma moral que agrada a Deus? Que realmente pode levá-los ao céu? Alguns então que acham que por ser homens bons, por causa dessa moral que têm, porque pagam os seus impostos, porque não fumam, não bebem, mantêm a fidelidade no seu casamento, filhos que obedecem os seus pais, em nada desobedecem. Será que essas pessoas acham que no final de tudo serão salvas porque são boas moralmente? Jesus então vem com o seu evangelho e chegou lá com o seu evangelho para mostrar para aqueles lá e para nos mostrar agora que o padrão para uma vida não é um padrão moral de religiosidade, não é um padrão moral de conduta que o homem tenha que faça com que ele seja salvo, que faça com que ele alcance a salvação, que faça com que ele alcance o serviço cristão. Porque nada disso pode completar o homem, pode mudar o homem, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo então vai apresentar. Você pode ver aí no capítulo anterior que Jesus faz uma grande alegação quando ele é capaz de perdoar pecados. Quando vão levar a ele um homem enfermo, e ele diz para aquele homem, perdoados estão os teus pecados. Quando todos esperavam ali que Jesus fosse somente curá-lo, imediatamente o curaria, principalmente os fariseus esperavam isso, e Jesus então faz uma grande declaração, perdoados estão os teus pecados. Primeiro, para dizer que ele era Deus, para dizer quem ele era. E Jesus então faz isso. E isso os escribas, os fariseus consideram uma grande blasfêmia. Mas Jesus vai prosseguindo e faz uma afirmação tão ultrajante que os fariseus vão ficar sem palavras. Que ele declara não só ter vindo para uma reforma religiosa, mas acabar com aquela religiosidade e substituí-la por si mesmo, por ele, dizendo que era ele
é que era a verdadeira religião, que ele era o verdadeiro, que seguir a ele, seguir os seus princípios era o que era verdadeiro. A lei de Deus ordenava que as pessoas descansassem um dia de trabalho a cada 6 dias. E nós vemos aqui, lemos uma narrativa aqui de Marcos, 2 episódios que acontecem no sábado. E era o dia de descanso. Isso era maravilhoso, porque foi Deus que fez. E Deus deixou o seu próprio exemplo de que um dia precisaria de descanso. Isso era maravilhoso. Mas aqueles líderes daquela época haviam criado barreiras em torno dessa lei, acrescentando uma porção de regras específicas. Haviam 39 regras, atividades que não podiam ser feitas ao sábado. Entre elas, colher espigas, que era justamente o que os fariseus estavam acusando aqui os discípulos de Jesus. Não podia andar mais do que 1 quilômetro longe de suas casas. Não podiam fazer coisas que levassem outras pessoas a terem algum tipo de trabalho. E Marcos vai registrar o que estava acontecendo naquele sábado. E Jesus fica indignado com os fariseus. Porque Jesus sabia que o sábado tinha sido criado para restaurar, para recuperar, para revigorar. Restaurar os menosprezados, revigorar os cansados, reparar os feridos. Jesus sabia disso e ele fica indignado. Ao curar a mão daquele homem que nós lemos aí, que era exatamente a finalidade do sábado, levar uma restauração, levar um descanso, aqueles homens ficaram indignados, mas Jesus também fica com eles. Pelo fato daqueles líderes estarem tão preocupados com a observância das regras referente ao sábado, que eles fizeram, que eles colocaram, que não foi dado por Deus, eles não queriam que Jesus curasse aquele homem. Aí um exemplo incrível do que acontece quando a gente olha uma grande mata, e aqui eu fiquei muito impressionado com Belo Horizonte, eu visito muito São Paulo, né, porque nós estamos na cidade de São José dos Campos, e São José dos Campos é privilegiada, viu, pastor? Estamos a 1 hora de São Paulo, a 1 hora da praia, a 1 hora da Serra, conhecido como a Suíça brasileira, né, Campos do Jordão. Estamos a 1 hora do sul de Minas, estamos a 1 hora de Paris, a 1 hora de Nova York. Não. Mas eu evito ir a São Paulo, porque os irmãos veem as notícias como é São Paulo. São Paulo é um caos. É uma loucura. Não existe mais horário e mais dia para ir para São Paulo. Talvez lá vai ter que fazer rodízio, não sei, de pessoas, sei lá, vamos andar não dá mais, é impossível andar em São Paulo. Andar em São Paulo. De moto eu não tenho coragem de ir lá, porque senão você é atropelado pelos próprios motoqueiros. Mas você anda em São Paulo, você não vê uma mata, uma montanha, e aí foi o que eu fiquei impressionado aqui. Eu dizia para algumas jovens aqui, que eu fiquei impressionado com isso. Você andando numa capital tão grande como Belo Horizonte, e você vê montanhas, e você vê todas essas coisas assim, isso é lindo aqui, eu gostei muito, viu? Gostei muito, apesar de ter bastante morro assim, mas é uma cidade muito bonita. E quando a gente olha uma árvore numa dessas florestas, a gente não observa a floresta. E esses homens estavam olhando uma lei e não observavam o que tinha por trás da lei. Por que a lei tinha sido criada? Deus criou a lei por causa do homem. Ele não criou o homem por causa da lei. Porque primeiro veio o homem, depois veio a lei. E esses fariseus aqui observavam tanto essa lei, tanto essas regras, que eles esqueciam dos homens. Os homens já não eram mais importantes. A lei era importante, a regra era importante. As tradições eram importantes. Então eles olhavam a árvore, mas não viam a floresta. O coração daqueles líderes estavam tão atrofiados quanto a mão daquele homem. Porque eles estavam inseguros e ansiosos por causa das regras. Eles estavam em guerra até consigo mesmo por causa das regras. E eles eram exclusivistas, críticos, obcecados. Ao invés de cuidarem não só daquele homem, mas como de todos. E nós temos os nossos livros de regras e tradições, por muitas vezes nos impedem de olhar para o que é importante, as pessoas. E não estou dizendo aqui que ter regras é ruim, ter tradições seja ruim. Porém, essas regras e tradições, elas não podem ser superiores ao serviço que temos que fazer uns para com os outros. Jovens gostam de não ter regras.
Quando você impõe uma regra para o jovem, principalmente acampamento, ele fica louco. Principalmente regra de horário. Mas a verdade é que o ser humano não gosta de regras, mas ao mesmo tempo o ser humano adora regras. Porque embaixo de regras nós vivemos mais fácil. Regras nos fazem viver mais fácil. E nós gostamos, mas ao mesmo tempo nós não gostamos, porque também nos prende, nos segura. E esses homens fizeram regras que estavam impedindo de servir as pessoas. Então regras e tradições são boas, nós podemos ter, nós devemos ter, até o ponto de que ela não atrapalhe o Evangelho, até o ponto que ela não atrapalhe que a gente possa servir as pessoas. Tradições são boas. Se ela atrapalhar o avanço do Evangelho, cai a tradição e fica o Evangelho. Regras são boas desde que elas não atrapalhem o Evangelho. Atrapalhou o Evangelho, cai a regra e fica o Evangelho. Porque o Evangelho liberta. Por causa de uma religião criada em torno de homens, conselhos totalmente humanistas, conjunto de regras fundamentadas em algo muito longe do Evangelho, ou nada do Evangelho, esses homens viviam naquele tempo. E hoje nós estamos vivendo assim. Hoje nós vivemos assim, em nossas igrejas. Igrejas tradicionais, igrejas não tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais, em todo tipo de igreja. Estamos vivendo por regras e esquecendo do Evangelho de Jesus Cristo. A partir da criação dos princípios e leis de Deus, o homem se achou no direito, então, de criar as suas próprias leis, criar as suas próprias regras, criar as suas próprias tradições. Então, passam a ser guiados por elas. E não se importam com mais nada à sua volta. E vão fazendo isso. E nós fazemos isso. Nós temos as nossas regras. Nós temos a nossa própria religião. Eu e você. Nós temos as nossas regras. Nós queremos fazer as nossas regras. E achamos que com isso estamos agradando ao Senhor. Somos guiados por isso. Levamos assim. E eu queria levar então você a pensar nisso, que todos nós somos guiados por uma religião própria e nós precisamos do Evangelho, ser lembrados do Evangelho para nos libertar disso. Todos nós somos guiados por uma religião própria. Nós. Não pelo Evangelho de Cristo. Nós nos esquecemos do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos do Evangelho de Cristo para nos libertar. E como? Como o Evangelho de Cristo combate a religiosidade que está dentro de nós. Como o Evangelho de Cristo combate essa religiosidade que está dentro de nós. Primeiro, pelo próprio Evangelho, que é diferente de tudo. É diferente de tudo. Nos versículos de 23 a 26, nós vemos Jesus se apresentando ali e falando o que estava acontecendo ali. E Marcos vai narrar isso aí e já começa falando sobre o Evangelho. Começa falando que o Evangelho é diferente de tudo. Porque o Evangelho, apesar de a gente entender que o Evangelho é Cristo, mas nós vemos que toda a palavra apresenta Cristo. Toda a palavra direcionava para Cristo. Então, o próprio Jesus vai usar o exemplo de Davi, um personagem que nós conhecemos como um personagem messiânico, mostrando Jesus. E nesses episódios, então, Jesus mostra que existe dois paradigmas espirituais radicalmente diferentes. Paradigma é um modelo ou um padrão que se segue. Agora imagine duas pessoas tentando obedecer à lei de Deus, mas cada uma agindo de acordo com o seu padrão, com o seu modelo. O seu modelo é aquilo que ele estabelece para si mesmo, e o outro modelo é o Evangelho. Os dois querem guardar o sábado, mas no caso, com obediência, e essa obediência se tornando um fardo, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que estar ali, porque eu preciso fazer essas coisas, com uma escravidão, enquanto a outra num deleite, como uma dádiva ao sábado, como algo muito bom. Como isso acontece? Um dos dois modelos é a religião, no qual nós observamos aqui. É fundamentada num conselho humano, em regras humanas, que muitas delas não existem na palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos aqui, eu fui nascido e criado na Igreja Assembleia de Deus, então isso já
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e sempre com muitas regras a serem cumpridas. E eu era, na minha vida de jovem, eu era um jovem rebelde, eu gostava de descumprir as regras, e como eu não era batizado ainda, não tinha como nem o pastor me disciplinar, né? Ele disciplinava meu pai, corrigia meu pai, brigava com meu pai, e sempre vivendo debaixo de muitas regras. E era uma opressão sem tamanho. Não sabia como viver, não sabia como viver debaixo daquilo. Eu, um jovem rebelde, e os rebeldes sempre são muito questionadores, sempre fazendo muita pergunta ao meu pai, ele dizia, é assim, a regra diz que tem que ser assim. Mas pai, eu queria ver na Bíblia onde estava isso. Não, não tem, foi eles que criaram e assim a gente tem que viver. E vivia debaixo de um fardo. E hoje nós fazemos isso. Muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes eu coloco regras na minha casa, com aqueles que eu lidero, para que eles vivam debaixo dessa regra, para que a minha vida seja um pouco mais fácil e a vida deles seja um pouco mais difícil. Mas era um conselho meu, humano, nada baseado na palavra. O outro modelo é o Evangelho de Cristo, que começa e termina dizendo que é uma boa nova, que é uma boa notícia, que há uma liberdade para aqueles que estão em Cristo. Esses dois modelos são completamente diferentes, não conseguem andar juntos. Nós aqui, e eu posso me incluir no grupo de vocês aqui, da igreja tradicional, da igreja reformada, infelizmente nós temos criado um bezerro de ouro para adorarmos, e tem se falado muito disso no nosso meio, o famoso e conhecido Dia do Senhor. Como nós temos levantado isso como um ídolo, como nós temos colocado isso como um bezerro de ouro, uma idolatria que acaba fazendo esse dia pesado para os crentes. Porque a gente entende mal o que é o dia do Senhor. E aqui Jesus está mostrando sobre esse dia, que era o sábado, o dia do descanso. O que Deus quer de nós nesse dia. Então nós pais, líderes de igreja, colocamos um fardo tão pesado sobre esse dia em nossas famílias, em nossas igrejas, e a gente não percebe a religiosidade e a idolatria que a gente transforma esse dia. Esse dia é um dia especial. Esse dia aqui, para você, meu irmão, deve ser um dia especial. Deve ser o dia mais esperado da sua semana. É o dia que você mais deve concentrar suas forças, a esse dia aqui. O dia que você se reúne com a sua igreja, com a sua comunidade, para adorar o Senhor. E você precisa pensar que essa adoração deve ser resultado de tudo aquilo que você vai começar amanhã. Você tem que levar isso para o domingo. O domingo aqui, essa celebração aqui não é um posto de gasolina e nem um banco, que você vem aqui, se abastece para você passar toda a semana. Não é isso, e você vai gastando durante a semana. Aí você tem até que dosar o que você vai gastando, para dar tempo até o domingo. Não, esse dia aqui é um dia que você vem entregar tudo aquilo que você fez durante a sua semana. E junto com a sua comunidade, você vai adorar o Senhor. Mas nós temos pensado nesse dia com tanto peso, onde nós não podemos fazer nada, onde nós temos que acordar às 5 horas da manhã, dedicar 2 horas de oração, já ler um salmo, e depois a gente tomar um banho e pegar a nossa Bíblia e a nossa família, e nós oramos de novo antes de sair de casa, e vamos para a igreja, e nos sentamos aqui, escola dominical, o culto pela manhã, depois nós vamos embora para casa, almoçamos, e de novo no almoço nós lemos outro texto, porque é o dia do Senhor. E nós não fazemos mais nada. Olha, desliguem os telefones, não assistam televisão, esqueçam o futebol. Eu estou na fase de esquecer mesmo o futebol, porque meu time está horrível. Mas eu não vou esquecer por causa do domingo, mas é por causa do time estar ruim. E nós colocamos tanto peso e esquecemos de servir as pessoas e em atender as pessoas se for necessário, porque é o dia do Senhor, eu não posso trabalhar hoje, eu não devo trabalhar. Alguns se demitem do trabalho porque é o dia do Senhor. Não, chefe, eu não trabalho no domingo.
Aí ele fala para você, então eu vou colocar outro no seu lugar, que tem um monte de gente querendo trabalhar até no domingo. Se há necessidade de trabalhar, trabalhe. Bom seria não trabalhar, para você estar aqui. Mas nós temos colocado tanto peso para esse dia. Isso é uma das coisas que nós fazemos. Nós, tradicionais, reformados. A gente poderia falar de tantas outras coisas que fazemos na igreja. Nós colocamos um peso de tradição nas pessoas. Eu estava conversando com um amigo meu, pastor de uma igreja, e eu falei para ele assim, como são realizados os casamentos na sua igreja? Ele falou, espera aí. Aí ele abriu o tablet dele e falou assim, está aqui o livro de regras para o casamento. Eu falei, como? Quem quiser casar na minha igreja tem que ser assim. Eu falei, mas não pode sair nada disso? Não. Eu falei, uau. Aí eu falei, quais desses 30 pontos aí estão escritos na palavra de Deus? Ele falou, acho que nenhum. Eu falei, tem alguma coisa errada. As pessoas têm feito livros de regras para que os crentes sigam. E o Evangelho de Cristo vai ficando. As nossas confissões de fé são maravilhosas, porque elas partem da Bíblia. Mas em alguns casos, elas podem atrapalhar o andamento do Evangelho. Nós precisamos ser pautados naquilo que o Evangelho diz que nós precisamos ser. E tirar o peso das pessoas. Porque a maior parte das pessoas do mundo sabe que tem um Deus. E elas querem seguir um Deus. Mas são deuses que elas montam, que as religiões montam. E elas acham que se relacionando com Ele, sendo bons, elas vão ganhar alguma coisa. A maioria das religiões vão se basear nesse princípio, embora existam variações disso. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não faça isso dentro da igreja, para que a gente não seja assim. Algumas religiões são nacionalistas. Você tem acesso a Deus, segundo eles, entrando para aquele determinado grupo e assumindo exatamente as características daquele grupo. E aí então você está se encaixando dentro daquilo ali. Então você vai para o céu. Outros são espiritualistas. Você tem acesso a Deus, trabalhando para conquistar esse acesso, por meio de uma transformação somente da consciência. Só transforma a sua consciência, então você está apto a ir para o céu. Outros são legalistas, que existe um código de conduta e de regras, e se você o seguir, Deus o favorecerá. E temos mais um monte. No entanto, apesar das diferenças, todas seguem a mesma lógica. Se eu fizer tudo o que é exigido, se eu obedecer a tudo, serei aceito. E esses homens aqui disseram isso para Jesus. Vocês não serão aceitos, seus discípulos não serão aceitos, porque eles não estão fazendo aquilo que está escrito que deve ser feito. Mas está escrito aonde? O Evangelho de Cristo, ele não é apenas diferente, mas ele é oposto a tudo isso. Porque eu sou plenamente aceito em Jesus Cristo. E, portanto, eu obedeço a sua palavra. Eu obedeço a sua lei. Veja quanta simplicidade, quanta liberdade se tem no Evangelho de Cristo. Para a religião, o propósito de obedecer à lei é assegurar que você está bem aos olhos de Deus. No Evangelho, você é mau. Você é mau. Mas em Cristo Jesus, Deus te olha como bom. Em consequência disso, a respeito da lei, vão se preocupando com os detalhes. Você quer saber exatamente o que tem que fazer? Então você vai lá no livro e vê o que você tem que fazer, ou simplesmente aperta um botão. A lei vai se tornando um peso ao invés de uma liberdade, cheia de detalhes, cheia de observância. Contudo, na vida cristã, a lei de Deus, aquela que está escrito aqui, ela ainda é aplicável a nós, mas ela funciona de uma maneira completamente diferente. Ela mostra como deve ser a nossa vida em amor, a nossa vida em dedicação a Deus, em dedicação ao próximo, em amar a igreja de Deus, que tanto Deus fez por nós e faz por nós através da igreja. A lei de Deus conduz você para fora de si mesmo. Ela mostra para você como servir a Deus, como servir aos outros, ao invés de ficar pensando apenas em si mesmo. Esses homens, esses fariseus, eles pensavam só em si mesmo. Então fizeram leis pensando em si mesmo. Quando a lei de Deus mostra para nós que nós não vivemos mais em nós mesmos.
Nós vivemos agora para Cristo e para o próximo. Essa é a lei de Deus. Essa é a liberdade de Deus. Você estuda a lei de Deus e obedece ela a fim de descobrir o que você deve viver. Como você deve fazer para agradar o Senhor. Ser a imagem dEle. Porque Ele te redimiu, Ele te libertou. Você agora não é mais preso ao pecado. O Senhor te libertou. Então você não viola mais a lei. Você não fatia mais em porções mais fáceis de se manipular, acrescentando a ela detalhes. Você simplesmente vive. E o Evangelho de Cristo faz isso por você. Ele te libertou de regras, de coisas, de detalhes, para que você viva uma vida livre em Cristo Jesus. O Evangelho fez isso. O Evangelho faz isso. Algumas pessoas que chegam em nossa igreja e o Senhor está no processo de transformação da vida dessa pessoa, muitas vezes eles querem saber de nós: você tem aí um livro que diz como eu devo ser? Tenho. Toma. Não, são coisas assim que eu devo ou não fazer. Toma. Está aqui. Não tem outro livro. Não, é que eu fui numa igreja, lá tinha algumas coisas. Não, não tem. É isso. Aqui está o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito a partir disso. Isso aqui é que vai... Não, mas não tem algumas regras aqui? Não. Elas estão aqui. É a lei de Deus. Que ela é perfeita e refrigera a alma. Essa é a lei de Deus. Siga isso. E o Evangelho faz isso. Como o Evangelho de Cristo combate a religiosidade que está dentro de nós. Sabendo que tem um Senhor acima de tudo. Veja os versos 27 e 28. Do 27 até o versículo 5. Não vamos ler de novo? Do capítulo 3. Nós vemos aí que há um Senhor acima de todas as coisas. Há um Senhor acima de tudo. Por causa dessa preocupação, Jesus vai dizer isso. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor do sábado. Ele afirma e até mesmo celebra o princípio que dera origem ao sábado. É necessário descanso. Mas de que descanso Jesus estava falando aqui? Ele vai pôr fim ao legalismo em torno dessa observância toda. Jesus desmancha esse paradigma, esse modelo religioso, e ele faz isso apontando para si mesmo, dizendo: olha, eu sou o descanso. Não é esse dia que é o descanso, eu sou o descanso. E ele poderia, com toda a autoridade que lhe foi dada, mudar o sábado, dizendo: eu sou o Senhor sobre o sábado, e mudou, agora não vai ser mais assim, eu posso fazer isso. Mas ele foi mais do que isso. Ele disse que o sábado significava um descanso profundo, uma paz profunda. Quando Jesus está dizendo que Ele é Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o sábado. E esse sábado aqui é isso mesmo, é descanso, é uma paz, é uma tranquilidade profunda. Ele não está falando aqui em respeito ao dia. E aqueles homens não iam entender, porque eles não tinham o Espírito Santo em seus corações, eles não iam entender nada disso. E Jesus disse que Ele era a fonte de descanso profundo que tanto nós precisamos. Irmão, se você tirar uma férias de 60 dias, se você não tirar essas suas férias em Jesus, você não vai ter descanso. Se você se aposentar, e a sua aposentadoria não for em Jesus, vai ser pior do que quando você trabalhava. Ela precisa estar em Jesus. A nossa vida precisa descansar em Jesus. Nós precisamos descansar nele. Ele veio para mudar a maneira por completo de como nós descansamos. E esse um dia por semana de descanso que guardamos é somente o começo do descanso divino e profundo que nós precisamos. Jesus é a fonte disso. E o que significa que Jesus pode dar um descanso que nós buscamos, que esses homens tanto buscavam, que eles queriam ter nesse dia, mas eram tantas regras que eles não conseguiam. E quando Jesus então nos chama a descansar em um nível profundo, Ele usa e Ele vai usar o próprio Deus para isso,
Quando lá no capítulo 2 de Gênesis, após o relato da criação do mundo por Deus, está escrito que Deus descansou da sua obra. Por que que Deus descansou? O que significa isso? Ele estava cansado? Como que ele poderia descansar? Uma razão para descansar é a razão da sua satisfação. Aonde está a nossa satisfação? Ela está em Cristo, então nós descansamos. A nossa satisfação não está em Cristo, não há descanso. Deus ficou tão satisfeito com tudo que Ele criou, que Ele descansou. Tudo já havia sido criado. Cada coisa no seu devido lugar e com o seu propósito definido. E o cristianismo vai dizer que seguir a Cristo deve nos deixar tão satisfeitos, mas tão satisfeitos que nós devemos descansar nele. Deus realizou a sua obra em nós através de Cristo, para que nós descansemos nele. E o que quer que você faça, você fazendo por si mesmo, em si mesmo, não haverá descanso. Só haverá canseira. E em nada vai melhorar a sua vida. Porque o trabalho foi todo feito por Cristo na cruz, para que você tenha descanso, para que eu descanse nele. Nós precisamos estar satisfeitos em Cristo. Porque mesmo Cristo, quando Ele viu a sua obra toda concluída, consumada, Ele descansou em Deus. Quando Ele viu que o seu trabalho estava concluído, Ele disse: está consumado, eu descanso aqui hoje. Como se Ele estivesse dizendo: Pai, o Senhor vai realizar aquilo que o Senhor prometeu. Nós devemos descansar em Cristo, em Deus, porque Ele está cuidando de nós. O Salmo 101, os versículos 4 a 8 vai dizer: é certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se nós não descansarmos em Deus, em quem nós descansaremos? Nas nossas regras, nas nossas leis, naquilo que nós achamos? Os nossos esforços de nada valem, se nós não descansarmos no Senhor. Alguém aqui já assistiu o filme Carruagem de Fogo? É um filme muito antigo, né? Tem aquela música famosa que sempre toca numa corrida. Talvez você só ouviu a música e nunca assistiu. Aquele filme fala de um corredor cristão chamado Eric Liddell, que participou das Olimpíadas de 1924 em Paris. E é um filme muito interessante, ele mostra muitos princípios cristãos ali, através da vida de Liddell. E vai mostrar um pouco desse atleta que se esforça para competir. Mas também mostra um outro atleta que se esforça tanto em fazer o seu trabalho, com uma satisfação em si mesmo, assim como a religião, e o outro querendo satisfazer a Deus. O outro corredor chamado Abraham, fazendo tudo que em função de uma necessidade de provar o que ele era e o que ele precisava. Em certa altura eles estão falando da prova que eles vão participar, e Abraham disse assim: tenho 10 segundos para justificar a minha existência. Então eu preciso correr, porque em 10 segundos eu preciso mostrar quem eu sou, ainda que eu chegue lá todo acabado. Já Liddell, um corredor cristão, que queria agradar a Deus, que já havia recebido o Senhor como seu Salvador, e ele disse a uma irmã: Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Correndo, eu descanso nele. Sabe aquele ditado que diz, os mais antigos vão me lembrar, né? Eu descanso enquanto carrego pedra. Né? Liddell fala isso aqui. Abraham estava tão cansado enquanto ele descansava. Liddell estava descansado enquanto ele se esforçava. Por quê? Porque ele sabia que as obras dele, as obras de sua mão, estavam no Senhor, ou as obras de seus pés. E o filme é maravilhoso, porque ele vai mostrar a sua convicção no dia do Senhor, porque a corrida principal dele ia acontecer no dia do Senhor. Ele é chamado lá diante dos líderes lá do seu país, que vão indagá-lo a respeito de que ele tinha que participar ali, e colocam até o príncipe lá da Inglaterra, que seria o novo rei, e aí um dos homens olha para ele e diz assim: o seu rei está aqui, e na sua Bíblia eu tenho certeza que está escrito que você tem que ser obediente ao seu rei. Ele diz assim: mas a mesma Bíblia diz que primeiro tem que obedecer a Deus. Então ele obedece a Deus. E na hora da prova ele está participando de um culto,
mas o Senhor abençoa a vida dele e ele é trocado de prova e ele ganha a prova. Abraão também ganha a prova, mas ele não se sente satisfeito, porque ele não estava em Deus. Todo o seu esforço não estava em Deus. Na cruz, Jesus estava falando da obra que existe sobre a obra de nossas mãos, daquilo que nos deixa realmente cansados, dessa necessidade de provar a nós mesmos aquilo que somos e aquilo que fazemos. E Jesus diz na cruz, não é o bastante. Nada que você faça irá descansar. Jesus consumou essa obra. Ele viveu o que deveríamos ter vivido. Morreu da pior forma que existia, por nossa causa. E não a morte que deveríamos morrer, mas a nossa causa. Por nossa causa. Para que nós tivéssemos o descanso nele. Porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Se você deposita sua confiança na obra consumada de Jesus Cristo, sabe que Deus está satisfeito com você. E você pode ficar satisfeito com a sua vida em Deus. Nós precisamos descansar naquilo que Cristo fez na cruz. No Evangelho de Cristo, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Ele vai dizer isso aqui, eu sou o Senhor do sábado. Ele então cura aquele homem. E aí enfurece os fariseus. Eles passam a odiar Jesus por causa disso. Porque Jesus fez o que eles deveriam fazer. Jesus veio para fazer o que eles deveriam fazer. Porque eles tinham a lei, eles conheciam a lei. E o mandamento da lei diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. E como você vê alguém morrendo, mas é um sábado e você não vai salvá-lo? Você vê alguém doente, mas é um sábado e você não vai fazer nada para poder levar a cura a ele? Mas é um sábado e você vê alguém precisando do seu carro e você não vai levá-lo? E Cristo então vem e diz para ele, eu fiz por você, agora você faz pelos outros. Na cruz, Cristo viveu uma inquietante separação do Pai, para dizer para nós que nós temos nele o descanso. E nesse descanso nós podemos trabalhar. E nesse descanso nós podemos servir. Nesse descanso nós podemos fazer tudo, porque Ele é Senhor sobre tudo e Ele fez por nós. E Ele nos dá o exemplo para fazer por Ele. Como o Evangelho de Cristo combate a religiosidade que está dentro de nós. E aqui é o mais complicado para a gente. Terceiro, sabendo que o Evangelho vai causar perseguição. Olha o que acontece aí, no versículo 6 do capítulo 3. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. No final desse confronto aqui com os líderes religiosos no sábado, Marcos vai registrar essa incrível declaração, que eu acho que sintetiza um dos temas principais do Novo Testamento. Porque os herodianos, se você não conhece, ele era um grupo formado por aqueles que apoiavam Herodes, o mais sórdido dos reis corruptos que governavam Israel, que representava o poder de ocupação de Roma e o seu sistema político todo. Todo país que Roma conquistava, eles empossavam um governante, e lá no caso era Herodes. E onde quer que fosse, os romanos traziam consigo a cultura grega, a filosofia grega, a visão grega do sexo, do amor, do corpo, uma perspectiva grega acerca da verdade, já relativizando todas as coisas. Então os romanos chegavam ali e levavam tudo isso. E a sociedade foi sendo influenciada por isso e até hoje. Nós precisamos olhar mais um pouco para a vida judaica cristã e ver os princípios que tem ali sobre amor, sobre família, sobre igreja, sobre o povo de Deus, e não mais ser influenciado por essa nossa cultura, que é uma cultura grega, uma cultura romantizada, que não estava influenciando só aquela época, não, está influenciando hoje também. E as sociedades conquistadas, então, como Israel, eram violadas por esses valores pagãos, imorais e de todo cosmopolita que havia lá. Em todos os países que se formavam movimentos culturais de resistência, que em Israel eram representados pelos fariseus, os fariseus eram um sistema moral, era o que segurava a moral quando esses homens chegaram lá, quando esses líderes chegavam lá. Eles colocavam tudo a sua ênfase em viver de acordo com os ensinamentos das escrituras hebraicas, mas erguiam grandes barreiras em torno de si mesmos
para impedir que eles fossem tomados ou contaminados por ensinos pagãos. E aí você percebe o que está acontecendo aqui? Chega um grupo, os herodianos, os fariseus, e esses herodianos mudavam de acordo com os tempos, enquanto os fariseus defendiam valores tradicionais, acreditavam que a sociedade estava sendo esmagada pelo pluralismo, paganismo, um monte de coisa, clamavam por um retorno aos valores morais tradicionais. Os herodianos não, eles chegavam para derrubar tudo, acabar com tudo, tudo que fosse moral. E veja que 2 grupos vão se juntar aí. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Viraram amigos. Os morais e os imorais. Os religiosos e os não religiosos. E esses 2 grupos se encaravam como inimigos, agora concordavam em alguma coisa. Tinham que se livrar de Jesus. Porque Jesus era uma ameaça para eles. Eles não tinham o hábito de cooperar entre si, mas agora estavam cooperando. De fato, os fariseus e os religiosos tomaram a iniciativa de fazer isso. E é por isso que eu disse que essa declaração aqui sintetiza um dos temas principais do Novo Testamento. O Evangelho de Cristo é uma ofensa, tanto para os religiosos, quanto para os não religiosos. E me permitam aqui incluir os religiosos. Há muitos grupos que nós conhecemos aí como crentes, como cristãos. Estão se unindo com grupos não religiosos. E aí é uma tristeza total, porque estão misturando tudo. Uma cosmovisão baseada em valores tradicionais e moral, sendo associado com valores imorais. Uma posição que defende que você deve levar uma vida repleta de virtudes externas, mas ao mesmo tempo você pode fazer tudo, não há verdade mais em nada, tudo é relativo. Não há mais uma verdade absoluta. Uma posição progressista, que aqui era representada pelos herodianos, é baseada numa autodescoberta. Você que deve decidir o que é certo e o que é errado. Segundo a Bíblia, essas 2 posições são maneiras de ser o seu próprio Salvador e Senhor. As 2 são hostis à mensagem de Jesus. E é o que nós vemos hoje. Líderes religiosos que já não mantêm mais a verdade da palavra, onde vão dizer que um jovem ter relações sexuais antes do casamento, não, se ele deu prova de que ele ama aquela jovem, não há problema. É melhor dentro da igreja do que fora da igreja. É melhor com um crente do que com um não crente. Homens que não dão mais valor à família, ao casamento tradicional, vão relativizando isso. E aí se juntam com aquele grupo que acha que essas coisas são normais, e são progressistas, dizendo que tanto faz. Tudo isso leva a uma degradação moral. E aí então os moralistas vão dizer, as pessoas boas estão com tudo, as pessoas más estão por fora, e nós, evidentemente, estamos entre os bons. A pessoa que se pauta pela autodescoberta diz, não queremos que quem está com tudo são as pessoas progressistas, mas elas devem ter as suas mentes abertas, enquanto os preconceituosos que julgam o mundo, baseado no livro, estão por fora, e nós, evidentemente, estamos entre as pessoas de mente aberta. Na cultura ocidental, que é a nossa aqui, há uma enorme quantidade de farisaísmo acerca do farisaísmo. Nós, pessoas progressistas de grandes centros urbanos, somos muito melhores do que pessoas que pensam que são melhores que outras. Menosprezamos aqueles tipos de religiosos e moralistas que olham os outros com menosprezo, e aí nós menosprezamos também, e nós não identificamos que aquilo é errado, e nós devemos combater aquilo. Você percebe a ironia que há entre nós no caminho de uma autodescoberta, que vai levar nós a um sentimento de superioridade, e dizer, nós não fazemos isso, mas nós fazemos outras coisas. Facilmente nós nos misturamos.
Facilmente nós dizemos que somos bons, que nós somos melhores. Mas por que nós somos melhores? Quando a palavra do Senhor vai dizer que os melhores são os humildes, são aqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador e aquele que nos liberta. Os melhores são os mansos, os humildes de coração. Os melhores são aqueles que consideram os outros superiores a si mesmo. Os melhores são aqueles que servem as pessoas, não importa quem são, não importa a sua condição. O Evangelho não diz que os bons estão em alta e os maus estão por fora. Nem diz que os que têm mente aberta estão em alta e os que gostam de julgar os outros estão por fora. O Evangelho diz que quem está em alta são aqueles que se consideram nada. São aqueles que são humildes. Bem-aventurados são aqueles que não são melhores que ninguém, mas são aqueles que olham para a palavra de Deus e dizem: isto é verdade, e nisso nós vamos defender. Não são aqueles de mente aberta, não são moralistas, não relativizam nada, mas creem na suficiência da Escritura e o que está escrito aqui é verdade. Têm fé naquilo que está escrito aqui e querem praticar e viver a sua vida. Esses homens se misturaram, aqueles que se diziam bons, se misturaram facilmente com os progressistas, com aqueles que estavam destruindo tudo e degradando a sociedade com a imoralidade. E se nós não fugirmos dessas coisas, nós não seremos perseguidos. Não vão querer tirar a nossa vida. Não vão querer acabar conosco. Isso é um mal da igreja. Isso é um mal para a igreja. A igreja achar que ela não deve ser perseguida. Isso é um mal para a igreja. O bom para a igreja é que ela seja perseguida. Porque se ela for perseguida é porque ela está no padrão de Jesus. Porque Jesus foi perseguido. Quando nós fazemos muito essa oração, Senhor, obrigado porque nós temos tanta liberdade, porque nós somos iguais aos irmãos lá de outros países que são perseguidos. Mas o Senhor Jesus disse que nós seremos perseguidos se nós firmarmos os nossos pés na verdade. E o Evangelho deve fazer isso conosco. Se a gente quer sair da religiosidade, nós vamos entender e vamos saber que seremos perseguidos. Você será perseguido no seu trabalho, porque você mantém o padrão de Cristo. Você será perseguido na sua escola, porque você mantém o padrão de Cristo. Você será perseguido entre os religiosos, entre aqueles que se dizem de Cristo, vão perseguir você. Porque você está fazendo isso aqui. Não, mas isso não é assim. É assim, a palavra diz. Não, mas pode ser de outro jeito. Não, não pode ser de outro jeito. É desse jeito aqui. Nós seremos perseguidos se nós quisermos deixar a religiosidade. Jesus vai chamar de justos aqueles que estão espiritualmente falando a verdade. Que querem andar com Ele. Que querem deixar a religiosidade. Que querem viver para Cristo. Porque o Senhor do sábado disse, está consumado. E agora nós temos que segui-lo, ter o descanso nele, ter o descanso de todas as nossas coisas nele, viver para Ele. E isso vai nos libertar dessa religiosidade que está em nós. Vai fazer-nos andar com Ele, descansar nele, ser perseguido por Ele. Ser chamado de louco por Ele, ou por causa dEle, porque nós estamos levando uma vida boa diante do Senhor, agradando o Senhor, não de regras, mas de descanso no Senhor, porque nós entendemos o que a sua palavra disse, e nós vamos viver por ela. Que Deus nos ajude a manter o foco no Evangelho de Cristo,
Que o Evangelho de Cristo seja central na nossa vida, para a gente entender a liberdade que o Evangelho nos dá em Cristo. Que a gente fique longe do legalismo, do farisaísmo. Que a gente não seja crentes que fiquem ligados a essas coisas, mas que a gente se ligue no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo falou, na lei de Deus, porque ela é perfeita. Que passemos para o lado de Cristo, ainda que soframos perseguições, mas que passemos para o lado de Cristo. Que Deus nos ajude a ser assim. Que Deus tire de nós toda a nossa religiosidade, todo o nosso legalismo, para que a gente possa viver em liberdade em Cristo e descansando nele, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, sou grato ao Senhor por esse tempo aqui, ó Deus, com esses irmãos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse final de semana, por conhecer mais uma parte do povo do Senhor, espalhado sobre essa terra. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor deu a mim de conhecer esse povo aqui. Obrigado pelo privilégio que o Senhor deu àqueles que estiveram aqui também, conhecendo esse povo aqui. Graças te dou, ó Deus, pela vida deles, pela recepção que tiveram aqui conosco, por tudo que fizeram aqui conosco. E, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, pregada todos esses dias aqui. Obrigado, ó Deus, porque ela mostra e mostrou a nós quem somos. Mostrou a nós o que devemos ser. Ó Deus, livra-nos de fazer as coisas por nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de criar as coisas por nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de ter a nossa vida com um fim em nós mesmos. Mas que a nossa vida seja consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor, para que possamos, ó Deus, servir o próximo em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. Que não sejamos, ó Deus, impedidos por regras. Que não sejamos, ó Deus, impedidos por coisas colocadas por mãos humanas. Mas que sejamos livres no Senhor, ó Deus. E que se livres no Senhor, ó Deus, é sofrer perseguições, que soframos por amor ao Senhor, por amor à cruz de Cristo. Porque o Senhor não se poupou por nós. E nós também não devemos trocar, ó Deus, aquilo que cremos por nada. Não deixe, ó Deus, que o mundo entre nessa igreja. Afasta, Senhor, qualquer coisa de mundanismo que possa entrar nessa igreja. Que o Senhor preserve, ó Deus, aquelas tradições aqui dessa igreja que são baseadas, ó Deus, na Tua palavra. Que são princípios da Tua palavra. Que o culto aqui, ó Deus, continue sendo centrado no Senhor. Que nada, ó Deus, atrapalhe o culto ao Senhor. E que as pessoas que entrarem aqui, ó Deus, que não conheçam o Senhor, que não conheçam a cruz de Cristo, possa ser apresentado para elas, com pureza, com fidelidade, para que elas entendam o Evangelho e possam sofrer por causa do Evangelho, mas sendo pessoas livres da escravidão do pecado e do inferno. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor deu esse privilégio a mim, de conhecer esse povo aqui. E eu agradeço, Senhor, e peço a Deus que o Senhor abençoe esse povo aqui. No nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Resgatador. Amém.